Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Aliança Anticolapso. Provavelmente, se você chegou até aqui, existe uma grande chance de você já ter percebido uma coisa. Que coisa, Cauê? O problema da grande maioria das empresas não é vender mais. O problema é que o crescimento, o modelo de crescimento que elas atuam, começa a fazer com que a empresa, depois que ela cresce, ela encontre um teto invisível que ela não consegue mais ultrapassar. Porque no começo, esse modelo, né, crescer parece liberdade. Só que depois de um tempo, começa a virar mais pressão, mais operação, mais urgência, mais dependência, mais retrabalho, mais gente, mais contratação, mais treinamento, mais custos, mais desgaste, mais retrabalho, só que menos clareza. A empresa cresce, mas o dono começa a sentir que o negócio está ficando pesado demais para sustentar. E foi exatamente daí que nasceu a metodologia anti-colapso, a arquitetura anti-colapso, formada por 5 pilares, como eu gosto de chamar de 5 arquiteturas. Cadê? Ó, mentalidade e decisão, arquitetura de mentalidade e decisão, ou seja, a mentalidade de decisão, arquitetura de monetização, a arquitetura de escalabilidade e produtização, a arquitetura de modelo de negócio e a arquitetura controle e caixa. Presta atenção porque essa arquitetura, essa metodologia, ela não nasceu de teoria. Ela também não nasceu de livro de administração, de engenharia, muito menos ela não nasceu de pauta. Essa metodologia, essa arquitetura, ela nasceu porque eu precisei primeiro aprender a não quebrar o negócio antes mesmo de aprender a escalá-lo. Eu precisei entender como que eu fazia para crescer o negócio sem destruir margem de lucro. Como é que eu fazia para vender mais, aumentar meu caixa através da estratégia de aumento de vendas, sem criar caos tanto na operação, na entrega operacional e nem no comercial. Tive que também entender como é que eu fazia para aumentar o faturamento sem aumentar o sofrimento, a pressão de maneira proporcional. E principalmente, como parar de construir e manter uma empresa completamente dependente da execução para gerar caixa ou da dependência do dono. Porque esse é um dos maiores colapsos invisíveis do mercado hoje. Empresas que, por fora, aparentemente estão crescendo, mas quando se olha por dentro, o caixa aperta, a operação sufoca, pesa, o caixa vive na pressão. A liderança, o dono, o founder, ele centraliza tudo nas costas. E o crescimento começa a consumir mais energia, mais recursos do que devolve. Então, deixa eu te alinhar uma coisa muito importante logo no começo aqui da Aliança Anticolapso. Porque na Aliança Anticolapso, isso aqui não é um curso. Você não entrou aqui para assistir dezenas de horas de conteúdo e continuar sozinho.
tentando descobrir como aplicar tudo depois no negócio. Não, não. Aqui na Aliança, a gente criou uma estrutura. Então, isso aqui é uma estrutura estratégica, uma mesa de orientação, de criação de planos, de direcionamentos práticos de próximos passos. Um ambiente onde empresários, empresárias, donas de negócios, de empresas, trazem para a mesa problemas reais, operações reais, gargalos reais, decisões reais. E nós reorganizamos isso juntos. Aqui dentro, você vai perceber uma coisa muito rápido. A maioria das empresas não precisa de mais informação para funcionar. Ela precisa de clareza, de orientação, de direcionamento, de estrutura, de leitura estratégica, seja do mercado, seja do modelo de negócio, de mecanismos, de sistemas que aliviem o peso invisível que o crescimento criou. E o crescimento baseado no modelo atual. O modelo atual criou limites. E é exatamente isso que nós fazemos aqui. Superar, ultrapassar esses limites. Agora deixa eu te mostrar rapidamente como a aliança anticolapso ela funciona. Vamos lá, ó. Toda semana, toda semana nós temos as reuniões anticolapso. Semana um, semana 2, semana 3, semana 4. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? A gente vai definir se vai ser, qual dos dias das semanas vai ser as nossas reuniões. Semana um, reunião anticolapso. Na próxima semana, reunião anticolapso. Na próxima semana, reunião anticolapso. Na próxima semana, reunião anticolapso. E ao longo de 54 semanas, durante um ano, a gente vai ter reunião anticolapso toda semana. Vamos definir o horário, tudo certinho, tá bom? Então, essas reuniões, elas são o centro da estrutura da aliança. É nessas reuniões onde nós analisamos a operação, margem, caixa, modelo de negócio, dependência, precificação, produtização, mo modelos, estruturas, frameworks, capacidade operacional e crescimento. Você vai ver empresas sendo reorganizadas ao vivo. E uma coisa importante, mesmo quando o caso não é o do seu negócio, o aprendizado geralmente serve diretamente para a sua empresa, para o seu negócio também. Porque os padrões, eles se repetem. 2 décadas depois, eu percebi que os padrões, eles se repetem. Os gargalos, os gargalos eles mudam de nome, mas estruturalmente os problemas quase sempre são parecidos. Além das reuniões, você também vai ter acesso à biblioteca operacional Plug and Play, ou biblioteca operacional copia e cola, como eu gosto de chamar. Dentro dessa biblioteca você vai encontrar frameworks, SOPs ou POPs, né, procedimentos operacionais padrões já validados. Vai ter acesso a manuais, playbooks, né, dashboards, painéis de controle, templates, scripts, estruturas,
Estou falando de estruturas operacionais e, mais importante, ativos prontos para implementação. Você copia, ajusta e cola. É o plug and play. Pega, copia, ajusta e cola. A ideia aqui nunca foi fazer você começar do zero. Quando eu decidi construir, né, esse ecossistema, essa aliança, essa, essa comunidade, a ideia era reduzir improviso. Como é que eu ajudo o meu grupo de empresários, empresárias a reduzir improviso? Como é que eu faço para ajudar eles a reduzir desgaste? Como é que eu faço para reduzir tentativa e erro e acelerar clareza de próximos passos? Outra coisa muito importante é não tente consumir tudo de uma vez. Esse é um erro clássico do empresário operacional. Geralmente, ele entra, abre tudo, consome tudo e continua sem reorganizar nada, ou o que realmente importava organizar. A aliança, ela funciona diferente. Aqui você vai usar a estrutura conforme a necessidade real da sua empresa. Então, apareceu um gargalo operacional, por exemplo. Você usa a biblioteca e leva para a reunião. Cauê, a margem de lucro aqui apertou. Usa a biblioteca e leva para a reunião. Cauê, não está na biblioteca. Leva para a reunião, então. A operação, Cauê, começou a pesar. Estou tendo muito retrabalho. Estou tendo que fazer muita hora extra. Leva para a reunião. O crescimento ficou confuso. Leva para a reunião. Já sabe a resposta. O objetivo aqui não é transformar você em um acumulador de conteúdo. É desenvolver clareza estratégica para você tomar decisões mais assertivas no seu negócio. Agora, uma coisa importante que eu quero que você entenda desde crescimento saudável, funcional, ele não deveria exigir sofrimento proporcional. Só que a maioria das empresas, ela foi ensinada a crescer num ambiente de caos, como se exaustão fosse normal, como se sobrecarga fosse liderança, como se viver apagando incêndio no dia a dia fosse sinal de crescimento. Eu estou trabalhando muito. Pera, trabalho muito, mas não vê a cor do dinheiro no final do mês? Não é. Na maioria das vezes, isso é só ausência de estrutura. Uma estrutura que aguente o crescimento. Ou como eu gosto de falar, a estrutura que aguente pancada. E é exatamente isso que nós vamos ou evoluir, corrigir, ou mesmo criar no seu negócio. Nós vamos criar aqui dentro, dependendo de qual for o seu momento, nós vamos fazer isso juntos. Então, o que que eu recomendo agora? Primeiro, entra no grupo oficial da Aliança. Tem um módulo específico. Segundo, preencha a ferramenta Envio Estratégico. Por quê? Porque é através dessa ferramenta, desse Typeform, que eu começo a entender a sua empresa, o seu negócio, a sua estrutura, o seu modelo de negócio, os seus gargalos, os seus pontos fortes e os pontos que mais estão ali comprimindo o crescimento humano
ou impedindo manter o negócio de uma maneira saudável. E terceiro, cara, muito importante, o terceiro, muito importante. Participe das reuniões anti-colapso. Cauê, eu não consegui participar ao vivo. Vai ficar a gravação disponível em até 48 horas. Participe da reunião ao vivo, mesmo em silêncio no começo, porque por experiência, quanto mais você começa a ouvir, mais você percebe padrões que talvez nunca tenha conseguido enxergar sozinho, talvez nunca tenha conseguido traduzir em palavras. No mais, bem-vindo à Aliança Anticolapso. A partir de agora, o objetivo é simples: fazer a sua empresa crescer com mais caixa, com mais margem de lucro, com mais clareza operacional, com mais previsibilidade e menos peso invisível nas costas do negócio. Seguinte, nos vemos na próxima reunião anticolapso.